enquanto ele dormia lá, eu achava que ela estava dizendo. E aí eu falei assim, pastor, dormiu, não estou orando. Então a gente está trazendo para vocês uma outra oração, essa noite para Deus abençoar. Eu queria convidar você a fechar os olhos, mais uma vez, que você se abra para ouvir a palavra de Deus. Queria convidar nosso presbítero Josias, lá da igreja de Interlagos, conversa com ele aí, para ele orar pela vida do pastor que estará pregando. Nosso presbítero Josias, lá de Interlagos, presbítero de disponibilidade, se ele ora pelo momento da mensagem. Ele escuta pouco, mas tem um coração que compensa, né? Presbítero Josias, ora nesse momento. Senhor Deus nosso Pai, te agradecemos, Senhor, muito pela oportunidade que o Senhor nos dá da gente estarmos reunidos nesta casa que é dedicada ao Senhor. Senhor Deus, louvamos a sua presença que recebe todo esse louvor que é em gratidão ao seu nome. Tudo nós devemos a Ti. E que o Senhor esteja presente agora na pregação que vai acontecer neste momento, que ela venha de encontro a cada necessidade de cada um que está aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui alimentados de Ti. Guarda-nos em seu nome, Senhor. Abençoa o pastor Walter, toda a direção desta igreja, Senhor. Possa conduzir esse trabalho tão bonito, Senhor, tão grande. E que ele seja somente para a honra e glória do seu nome. Amém. Nós oramos agradecidos, pedindo perdão do meu pecado, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, quando o Walter chamou para eu vir à frente, não foi mais uma criança que se levantou, não. E eu não vou fazer a pergunta, porque acho que você deve ter feito já, se alguém está me enxergando aqui. Irmãos, é com alegria e satisfação estar aqui, e é um privilégio de poder conhecer mais uma parte do povo de Deus. Eu gosto muito de uma expressão bíblica que diz: povo que lhe é chegado. Que bênção, que privilégio poder fazer parte do povo de Deus, povo que lhe é chegado. Então isso é um privilégio muito grande que qualquer um de nós aqui deve sempre agradecer a Deus. Hoje pela manhã, durante a escola bíblica dominical, nós estávamos estudando uma lição que tem como tema alegria. Alegria é fruto do Espírito. E como nós devemos desfrutar essa alegria, como o pastor aqui mencionou, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria é uma ordem, alegria é constante e alegria é no Senhor. E como desfrutar? Basta ver o milagre que Ele fez em nossa vida, nos salvar e nos fazer pertencer a um povo que lhe é chegado. Então, graças a Deus por esses irmãos que professaram a fé, fazem parte dessa família maravilhosa. Deus continue abençoando e abençoando essa igreja com 10 anos já de vida, e assim o Senhor continue a usar essa igreja como instrumento nas mãos dele, para a glória dele. Também apresentando novamente aí a família, que já foi aqui, já dito os nomes, né? Minha esposa Elizabeth, Deus abençoe. Pedro, filho, e a Lívia, está lá ao canto. Essa é a família abençoada que Deus assim preparou para nós nesta noite. Irmãos, eu não sou um pastor que comumente prego nos 3 pontos, né? Nós viemos de uma escola que, embora nos oriente dessa maneira, mas a gente vai aprendendo no decorrer do tempo que cada pastor tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de expor. O importante é que a palavra de Deus seja exposta. Então talvez não estranhe. Onde que estão as divisões? As divisões, ela está aqui no texto. O importante é que nós meditemos e reflitamos aquilo que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. E um texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que talvez ele não seja comum quando se trata de comemorarmos, celebrarmos mais um ano de vida da igreja. Mas a Bíblia diz que toda a palavra de Deus, toda ela, né,
ela é inspirada por Deus e ela é eficaz, toda a parte dela. E há um texto importantíssimo para nós que eu quero compartilhar, então apenas tenha esse tema em mente: Senhor Deus está no meio de ti. A presença de Deus, o Senhor Deus está no meio de ti. Tenha isso em mente durante todo o tempo em que nós aqui vamos observar a palavra. Eu já fui orientado pelo pastor que 9 horas, pastor, você pode ficar à vontade, 9 horas eles vão embora, mas pode continuar, né? Mas não se preocupem não, irmãos. Convido então os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo de número 1. Números, capítulo 1. Números, capítulo 1. Números 1. Atentem a palavra, eu vou ler até o versículo 19 e depois os versos 44 até o 46. Então assim diz para nós a palavra de Deus: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, de idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, e esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Esses, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selimuel, filho de Zurizidai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Etom; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedoni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Aser, Degiel, filho de Oerã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naftali, Airá, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tornaram esses homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo declararam, e a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Verso 44. Foram estes os contados por Moisés e Arão, os príncipes de Israel, eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Ó Deus, tua palavra está diante de nós, e rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê olhos para vermos, ouvidos para ouvirmos. Ó Santo Espírito, ilumine a nossa mente, conduza-nos na tua presença, que essa palavra seja, Senhor, para o louvor da sua glória, para fortalecimento da nossa fé, para termos cada dia mais a certeza de que o Senhor está no meio de nós. Assim oramos, sempre baseados nos méritos de Cristo Jesus. Amém.
Esse livro aqui de Números, ele preenche uma lacuna entre Êxodo e Deuteronômio. Ele abrange aqui quase todo o período da peregrinação dos israelitas no deserto. A história de uma geração que saiu do Egito, mas ela não entrou na terra de Canaã. E é muito maravilhoso esse livro aqui, como todos os outros livros da Bíblia. É muito importante quando nós voltamos para o Velho Testamento e vemos naquela história a nossa história, a história do povo de Deus. Ela é impressionante, as semelhanças que nós temos. E observamos aqui a figura notável desse povo todo no deserto. E deserto, a gente sabe muito bem que deserto ele é sinônimo de morte, não há vida. Mas aqui a gente vê um movimento, através da leitura, você começa a imaginar todo o movimento, toda a ação de quase 3 milhões de pessoas no deserto, sendo cuidadas com o mínimo detalhe. O que é isso? Senão que Deus estava ali, a presença de Deus no meio desse povo. Irmãos, é impressionante. A primeira data citada nesse livro foi exatamente um mês depois do primeiro levantamento do tabernáculo em Sinai. Você pode depois conferir isso lá em Êxodo, capítulo 40, o verso 17. Agora, em Números, você confere com Números 1, esses dois textos, é essa data aqui. E esses últimos capítulos do livro, ele abrange mais de 40 anos de história do povo de Israel. Deus está no meio do seu povo. O Senhor está no meio de vós. O Senhor está no meio de nós, povo que lhe é chegado. E quando nós olhamos todas essas narrativas aqui, todo esse contexto, a história do povo de Deus no deserto, e ver o cuidado de Deus, a resposta só tem que ser a resposta da fé. É maravilhoso o espetáculo que apresentava o acampamento de Israel no deserto. Lugar ermo, árido. Os olhos de Deus estavam sempre colocados sobre esse povo. A presença de Deus ali com esse povo. A palavra diz que no meio dos louvores, no meio do seu povo, Deus habita. No meio do seu povo militante, no meio da igreja militante, Deus habita. Então isso é uma maravilha, uma bênção. Era ali que havia encontrado Deus a sua habitação. Com esse povo não encontrou e não podia encontrar a sua habitação entre os oponentes lá do Egito, uma nação poderosa, muito menos da Síria ou da Babilônia. Sem dúvida, esses países, eles apresentavam muitos atrativos para os olhos da carne. Se a gente analisar as artes, as ciências, floresciam entre esses povos. Era muito grande entre esses povos. A civilização ela já tinha alcançado um ponto muito elevado entre as nações antigas, que nós, os modernos, estamos dispostos a admitir. Ali havia uma civilização completamente avançada nesses povos. O refinamento, o luxo, eram provavelmente tão importantes como entre aqueles que têm maiores pretensões. Mas há um fato que deve ser aqui notado por nós: o Senhor não era conhecido entre esses povos. O Senhor não era conhecido entre esses povos. Não habitava no meio deles. É certo que havia inúmeras testemunhos do seu poder criador, e além disso também a sua providência estava sobre esses povos. Deus deu a eles chuvas, Deus deu a eles a oportunidade de eles plantarem, colherem muitos benefícios. As bênçãos e os benefícios da sua mão liberal eram derramados sobre eles dias após dia, ano após ano. As chuvas fertilizavam o campo desses povos também. O sol alegrava o coração desses povos também. Mas esses povos não conheciam o grandioso Senhor. Esses povos não buscavam o Senhor. A sua habitação não era ali. Nenhuma dessas nações podia dizer: o Senhor é a minha força e o meu cântico.
Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Nenhum desses povos poderia assim dizer. O Senhor havia fixado a sua habitação no meio do seu povo resgatado lá do Egito, e nenhum outro povo. A redenção era a base indispensável de Deus no meio dos homens. Fora da redenção, a presença divina só podia ocasionar destruição do homem. Porém, conhecidas a redenção, essa presença assegura o mais elevado privilégio e a mais brilhante glória. E aí vemos o texto que está diante de nós, vemos aqui a arrumação, o arranjo do Senhor. Começa o texto de Números dizendo que Deus, Ele dá ordens específicas a Moisés, que ele levante um censo e que ele também levante um exército. E chegou ao fim a conclusão desse censo, contados aqui 603.550 homens preparados para a batalha. Imagine esse exército no deserto. Imagine as mulheres, as crianças, os mais velhos. Imagine toda essa gente do deserto, toda armada, toda de forma ordeira. Imagine quando a gente lê também aqui a ordem das tribos de Israel no acampamento. Que maravilha, que espetáculo tudo isso! Deus habitava no meio do povo de Israel. Que privilégio! Deus desceu do céu não só para resgatar da terra do Egito, mas também para ser o companheiro de viagem desse povo através do deserto. Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso, porque, eu repito, isso repete a nossa história. Deus está no meio do seu povo, porque eu entendo que o povo de Deus lá no deserto é a figura da igreja hoje. Deus está no meio do seu povo. O Deus Altíssimo tendo a sua habitação nas areias do deserto e no próprio seio da congregação dos seus resgatados. E na verdade não havia nada semelhança em todo o vasto mundo. Ali estava um exército de 603.550 homens, além de mulheres, além de crianças, um deserto estéril, aonde não crescia uma só folha de erva, aonde não havia uma gota de água, nenhum sinal de subsistência. Como esse povo iria ser alimentado? Quem alimentaria essa multidão? Deus estava ali. Como eles iriam manter-se em ordem, seguindo uma ordem? Deus estava ali. Como iam abrir caminho através daquele deserto medonho, aonde não havia nenhum caminho? Deus estava ali. Resumo: a presença de Deus assegurava todas as coisas. A incredulidade podia dizer: o quê? Como assim? 3 milhões de pessoas vão ser alimentadas do quê? Do vento? Vão viver do ar? Como pode? Como vão sobreviver no deserto essas pessoas? Quem é o responsável para o abastecimento dessas pessoas? Aonde estão os depósitos militares para fazer exercícios militares? Os depósitos das armas? Aonde está? Onde está a bagagem, tudo? Aonde está tudo isso? Quem é o responsável pelo vestuário dessas pessoas? Só a fé poderia responder. E a resposta era simples. A resposta era simples, breve e conclusiva: Deus estava ali. Deus estava ali. E é isso grandioso. E isso é o bastante. Tudo está compreendido nesta frase, irmãos. Na aritmética da fé, Deus é o algarismo essencial e pode adicionar-se tantas cifras quantas se quiser, quantas você quiser. Se os nossos recursos estão no Deus vivo, se eles estão no Deus vivo, então deixa de existir a questão das nossas necessidades para se tornar uma questão da sua suficiência.
da suficiência do nosso Deus, da soberania do nosso Deus, do amor do nosso Deus, do cuidado do nosso Deus para com o seu povo, povo que lhe é chegado. Que bom é ser servido por um Deus assim. Não merecemos, mas Ele nos serve. Olha que interessante isso. É a misericórdia de Deus. É assim que Deus trabalha para o povo que lhe é chegado. Esse Deus está presente, não obstante o deserto terrível da vida, mas Deus está ali presente. É a resposta da fé. Muitos nos questionam, mas como pode isso? Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu prestei atenção num cântico que nós cantamos aqui, diz uma parte da letra: será que nós de fato conhecemos e desfrutamos da presença de Deus? A presença do Senhor em nossas vidas. Esse povo foi um povo privilegiado nesse momento da história, que viu tantas maravilhas num lugar a êxodo, tantas maravilhas, e a fé, ela responde a si mesmo, de forma simples, mas objetiva. Deus estava ali. O que era? Os 603.550 homens de pé para a guerra. O que eram esses homens diante do Deus poderoso? Que importância tinham as várias necessidades das mulheres, das crianças no deserto? Na opinião dos homens, essas coisas podiam se tornar esmagadoras. Como é que vai ser? Tanto vai se tornando, você conhece, relembra um pouco a história, que chega um momento na história lá no deserto, que esse povo, a grande maioria, questiona o Senhor. Era muito sofrimento, era muitas provações. Mas aqueles que mantiveram os olhos em Deus, aqueles que mantiveram a fé, aqueles que foram perseverantes, eles podiam dizer: nosso Deus está conosco, Deus está aqui. Como por exemplo Josué e Caleb, Deus está conosco. Mas isso, Deus está aqui, Deus está presente. Irmãos, imagine um exército que, sem contar as mulheres, as crianças, começando uma marcha que havia de prolongar-se por um espaço de 40 anos. Imagine isso, um grande e terrível deserto, que não havia cereais, nem erva, na fonte de água não havia nada, não havia um mercado, não havia nada, não havia uma Casas Bahia, pernambucanas ou coisa assim que pudessem comprar algo, não havia nada. Mas Deus estava com esse povo, fortalecendo, guiando esse povo. Como que eles haviam de ser abastecidos? Não havia alimentos, não havia sinal de vida, nem nada, absolutamente nada, nem contato com as outras nações, nada. Eles estavam no ermo, no deserto. Não existia um único caminho visível de suprimento para eles, nenhuma perspectiva, nada que a natureza pudesse considerar ao seu dispor. Eles não tinham recurso nenhum. E qual era o recurso que esse povo tinha? Deus. Deus estava no meio deste povo. Qual é o recurso que a igreja do Senhor hoje tem, irmãos? Deus. Por isso, louvado seja o Senhor, que a igreja de Cristo Jesus, é assim que ela deve olhar para aquele que supre todas as necessidades, sabendo: Deus está conosco. Nós somos o exército de Deus, nós somos o povo que lhe é chegado, e temos a certeza que Ele está conosco, nos guiando em todos os momentos. Que bom ver a retrospectiva aqui. 10 anos de igreja. Eu tive uma experiência semelhante na igreja onde ficamos em Suzano. Ali a congregação formou-se e foi organizada em 2007, um ano anterior. E ali a gente também vê a história, as pessoas, tá? Quantas pessoas Deus utilizou. E sabe qual é a resposta que vocês podem dar hoje, com 10 anos de existência? Deus está no meio de nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus está no meio de nós. Irmãos, vale a pena nós ponderarmos sobre tudo isso.
mas devemos fazê-lo na presença divina. De nada aproveitaria a razão humana assentar-se e tentar resolver por um cálculo tamanho problema. Como Deus manteve essa multidão no deserto, como tudo era sincronizado, como tudo era belo, como tudo era ajustado, como tudo funcionava. Meus irmãos, só a fé pode resolver isso. Só pela palavra de Deus aqui se encontra a verdadeira solução. Conta-se só com Deus para a solução do problema, e não haverá necessidade nenhuma outra necessidade, nenhum outro fator para dar resposta. Deixe Deus de parte, deixe Deus de lado, e quanto mais forte for a razão e profunda a aritmética, mais exasperadora será a nossa perplexidade. Mas quando a gente coloca Deus, quando a gente olha na perspectiva que Deus estava ali, está resolvido todo o problema. Como esse povo subsistiu nesse deserto, Deus estava ali. Assim a fé resolve a questão. Deus estava no meio do seu povo. E eu quero lembrar um texto que diz: o Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus te salva, e sobre ti se alegrará, e Ele em amor te renovará, e deixará sobre ti a alegria. Esse é o contexto que nós estamos observando aqui no deserto. Veja, o povo foi então instruído, houve um censo, houve a separação dos príncipes das tribos, houve a separação desses homens valentes para a batalha, tudo arrumado, tudo arranjado, tudo orquestrado. E você continua lendo o capítulo 2, aí você vai para o acampamento dos israelitas, coisa maravilhosa. Deus está no meio do seu povo, estava ali em toda a sua plenitude, na sua graça e misericórdia, estava ali com o perfeito conhecimento das necessidades do seu povo e das dificuldades do seu caminho, com o seu poder onipotente e recursos ilimitados para fazer frente a essas dificuldades e suprir as necessidades de cada um. Que maravilha é esse Deus! Um Deus soberano, um Deus que provê, um Deus que é justo, misericordioso e cuida de nós. Que maravilha quando eu expresso a minha fé com alegria. Daí porque a gente entende que a alegria é fruto do Espírito, não depende das circunstâncias, não depende do momento, mas a nossa alegria está pautada em Deus, que é a nossa força, é o nosso cântico, é a nossa alegria. Não foi assim, lembra na história da reconstrução dos muros com Neemias? Enquanto o povo ouvia a palavra sendo lida, eles choravam, mas Neemias: opa, pera, hoje é dia de celebração, vamos cantar, celebrar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, imagine essa multidão no deserto, imagine esses homens no deserto, imagine todo o cuidado de Deus no deserto, e veja aqui essas questões, e Deus, Ele realmente se envolveu com esse povo, que ao cabo de suas longas peregrinações no deserto, Ele pôde apelar para os corações com palavras tão comoventes. Quer ver? Eu gostaria que o nosso irmão pudesse projetar 2 versículos interessantes que a gente encontra na Bíblia. O primeiro é em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Depois de toda a peregrinação desse povo, olha o que Deus diz aí. Olha o que está escrito: pois o Senhor teu Deus te abençoou. Pode ler, irmão. Em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Amém? E o outro texto de Deuteronômio 8,4, olha só. Pode ler. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se enjoou o teu pé nesses 40 anos. Amém. Qual é a resposta para isso? A resposta é: Deus está no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo e continua a habitar. Todas essas coisas
o acampamento de Israel, o exército de Israel, lá no deserto, toda essa figura, tudo isso é uma figura notável, uma figura da igreja de Deus passando por este mundo. Então, irmãos aqui da igreja presbiteriana do Jardim Apurá, glorifiquem a Deus, agradeça a Deus, dê uma olhada atrás e vê 10 anos Deus abençoando. Você certamente vai entender que do mesmo mecanismo aqui com Deus nesse povo, com esse povo no deserto, continua a mesma ação de Deus. Tem muitas coisas que o Senhor realizou aqui que só a fé explica. E louvado a Deus que é assim, louvado a Deus que é dessa maneira, porque o Senhor cuida da sua igreja militante. Todas essas coisas, o acampamento de Israel é a figura de Deus passando por este mundo. Eu gostaria de convidá-lo para você abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios 10, 11. Observe esse texto maravilhoso. 1 Coríntios 10, versículo 11. Olha só o que diz para nós esse texto. 1 Coríntios 10, 11. Diz assim a palavra do Senhor: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando a gente olha para a história de Israel, não é apenas para admirarmos e vermos, olha que história interessante, mas é para a gente entender que é a nossa história, é a história do nosso Deus grandioso, Deus que servimos, é a história de um Deus que cuida, é a história de um Deus que um dia alcançou o seu coração, abriu a sua mente e fez com que você se achegasse a Ele. É um Deus que cuida de cada detalhe da sua vida, não esquece de nenhum. E é um Deus que sempre Ele está lembrando você. Olhe para esses 2 últimos textos que nós lemos aqui, que vocês leram. Olha, vocês estiveram 40 anos, faltou algum dia alimento para vocês? Faltou roupa para vocês? Os pés incharam? A resposta é não. Por quê? Deus cuida. E não obstante as dificuldades, Deus agraciava com paz, tranquilizando os corações. Irmãos, pensai nesse acampamento misterioso no deserto, composto aqui de 603.550 soldados, mais mulheres, crianças, os mais velhos. Pense nisso, que separação de todas as nações do mundo, quão diferente tudo, falta absoluta de recursos, que exposição que eles tiveram no inimigo, que depende